de Corinto e foi pra Galácia. Tá. É nesse sentido que eu São quero dizer. Ela cidades saiu diferentes. e que mudou a liderança, que mudou as pessoas. Quando você vai Certo. numa igreja, por exemplo, na Igreja de Cristo, vamos usar essa terminologia. Eu entendi Na onde cidade você de quer chegar. Campinas, vai ter pessoas Tá talvez ótimo. lá Tá que ótimo. vai ter mais inveja, vai ter mais dificuldade de lidar com o Ótimo. próximo. Aqui em São Paulo Ótimo. vai ser de outro jeito. Perfeito. Se o nome da denominação Tá. te incomoda, vamos Boa. tratar dessa maneira. Quando Cristo fala a respeito de autoridade, e você falou que os desigrejados, entre aspas, eles não estão se sujeitando a uma autoridade, seria um certo tipo de egoísmo, né? Foi como você citou, a gente querer se colocar como ninguém acima de nós a não ser o próprio Cristo. Por quê? Eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Para mim, Cristo é o meu pastor. Ele está vivo hoje, ressurreto, e dentro do meu coração. Agora, eu não vejo, diante de todos os meus estudos, para que eu precise seguir o evangelho, ter um outro homem, assim como eu, acima de mim, para me doutrinar ou dizer quais as regras eu preciso Mas quem seguir era o ou não. líder de Timóteo, por exemplo? Não. Agora vamos entender o que aconteceu ali na igreja primitiva na época dos apóstolos. Isso é bom, como você enxerga, né, a igreja primitiva? Eu já vou chegar lá. Eu só quero citar uma passagem muito interessante para falar a respeito, só para a gente finalizar esse raciocínio. Em Mateus 23, em certo momento que o próprio Cristo está debatendo com os fariseus, os saduceus ali, os mestres da lei, ele chega para as pessoas, para o povo de Israel que estava ali assistindo aquele embate e diz assim, olha, não chamem ninguém de rabi, pois só existe um único mestre acima de vocês, que é Deus. Rabi é o líder da religião judaica. Depois, no versículo, na sequência, ele diz assim, olha, não chame ninguém de pai, porque só existe um pai que está nos céus. Ele não está falando de pai físico, pai biológico, ele está falando no sentido espiritual, na minha concepção, tá? O pai, quando a gente olha para o catolicismo romano hoje, ali o catolicismo romano não existia. Mas eu vejo que os ensinamentos de Cristo são tão perfeitos que eles ultrapassam a linha do tempo. Porque o pai hoje, observando o catolicismo romano, a palavra padre em italiano, ela é pai. A palavra papa também é pai. Você não precisa vir para os dias de hoje, né? Se for para a carta de São João, por exemplo, ele chama os fiéis de filhinhos, né? Isso. São Paulo também, O 1 próprio Coríntios. Paulo fala de Timóteo como um filho, O filho que na ele fé, gerou, né? é verdade. Isso. E aí? Pra Eles finalizar, são padres também. calma, pra finalizar, a gente já vai chegar aí. E na sequência ele fala, não chame ninguém de guia. O guia é um pastor, é o líder religioso do protestantismo. Então se Cristo, que pra mim é a autoridade suprema, e é aquele que sim, eu estou debaixo da autoridade dele, traz uma instrução como essa, quando a gente fala de nicolaísmo, porque o que vocês estão citando é o nicolaísmo, é o homem sobre o homem. É um homem numa hierarquia religiosa em cima de um outro homem. Para mim, esse nicolaísmo, essa hierarquia religiosa, ou ele veio do judaísmo, ou ele vem de religiões pagãs. Mas jamais do ensinamento de Cristo. É uma boa crítica, porque no Antigo Testamento, a partir do Deuteronômio, você vê que Deus fala com Moisés, para Moisés falar com os levitas, e os levitas falarem para o povo. Sim. E realmente tem a profecia, né? Eu não lembro exatamente qual capítulo agora, de Ezequiel ou de Jeremias, que ninguém mais precisará ensinar ao seu irmão, porque todos vão Aprenderão conhecer... diretamente de Deus. Aprenderão diretamente de Deus. E Cristo cita isso. Exatamente. Em Mateus Mas qual... 6, se eu não me engano. Sim, agora o que acontece, né? No Novo Testamento, na Nova Aliança, né, para ser mais preciso, o que acontece é que nós, quando temos fé em Cristo e a gente passa pelo batismo, Certo. a gente já não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E Deus, ele começa a distribuir os seus dons. Jesus Cristo distribui o seu munus profético, régio e sacerdotal para os seus fiéis. Cada um de acordo com a sua medida, como ele diz, né? Ele dá 1 talento para um, 3 para outro, 5 para outro. E de acordo também com os dons do Espírito Santo, como diz São Paulo, né? Para a gente aspirar aos dons superiores. Então na igreja você vai ter o profeta, o apóstolo, o doutor, etc, etc. O que a gente vê então é que diferente do Antigo Testamento, que você tinha Deus lá, só Moisés via. E você tinha cargos realmente ali e a pessoa não tinha contato direto com Deus. Sim. Agora, todos nós temos contato com Deus, que a gente faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Certo. Só que nesse corpo místico, Jesus colocou alguns cargos. Uns desses cargos, por exemplo, de apóstolo, participam da paternidade divina para os fiéis. É por isso que João e Paulo chamam seus discípulos de filhinhos. Ariel, se Ou você acha que está errado eles chamarem de filhinhos? Se você me permite só ler um texto para contribuir com o que você está falando. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 12 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
Exatamente. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O porquê isso? Porque senão vira anarquia. Mas Então você tem uma continua- reunião dos santos ali, não tem um líder? Mas Aí Israel, ele diz, inclusive, aspirai aos dons superiores, ou seja, tem uma hierarquia de dons, inclusive. Ele fala, inclusive, que o dom da profecia é maior do que o falar em línguas. Exatamente. E o de apóstolo é o maior de todos. mas Exatamente. se a gente conseguir continuar lendo aqui, eu estou acessando aqui Efésios, capítulo 4, né? Se nós continuarmos lendo Efésios 4, 11, né, que foi onde você iniciou, né, Israel? Isso. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Ó, percebe como o próprio texto traz a resposta disso para nós. Ele mesmo deu. Esse ele mesmo deu, o que significa? Que ele pessoalmente nomeou, escolheu. Ele mesmo deu significa que pessoalmente escolheu. E realmente ele escolheu os 12. Judas foi o traidor, mas ele também foi um dos escolhidos pessoalmente. Sim. Se a gente continuar lendo aqui, um pouco mais na carta aos Efésios, você pode ver que quando a gente chega no versículo 13, existe uma linha do tempo aqui. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo. Ele está falando da igreja primitiva, o qual ele mesmo escolheu os apóstolos, os quais seriam os discípulos, os quais seriam apóstolos, profetas, doutores e tal. Ele não escolheu todos esses cargos de Jesus Cristo, né? Se você observar, cada um dos apóstolos, eles têm uma missão que ele mesmo escolheu. E existe o até que. Quando a gente tem esse até que, é uma linha do tempo. Mas esses que São Paulo está citando são, por exemplo, Timóteo, Tito, outros que aparecem na Escritura, Apolo, né? Que não foram escolhidos pessoalmente por Cristo, no sentido de Cristo antes da sua morte e ressurreição. Foram escolhidos por Cristo no Espírito Santo. Mas São Paulo até diz assim para Timóteo, na primeira carta dele, no capítulo 5, se eu não me engano, no capítulo 4, para ele não impor as mãos sobre qualquer um. Sim. Porque ele tem um poder mesmo de transmitir essa autoridade que Jesus deu para ele, né? Porque esse poder aconteceu na igreja primitiva e realmente aconteceu, como Pentecostes, por exemplo. Qual eles falavam em línguas, as pessoas ouviam no idioma, cada um no seu idioma. Mas onde parou isso na igreja primitiva? Onde está na Bíblia essa que Cara, tem que parar? A melhor pessoa para responder isso é o Israel. Eu costumo falar que o livro de Atos é o único livro que não teve final, né? Que a continuação eu vejo até hoje. Eu digo que ele é a melhor pessoa para responder porque eu não acredito nisso hoje, entendeu? Para mim isso ocorreu ali, na igreja primitiva, e teve um propósito de difundir o evangelho no mundo. Mas, assim como esses dons, o qual Cristo pessoalmente deu aos seus apóstolos iniciais. Onde se baseia a fé? É só na Bíblia? O pastor Israel é sola escritura, imagino, né? Essa é a linha que você segue. Sim, mas não invalidamos a tradição, os eu digo sola escritura clássico mesmo, porque né? É que a autoridade máxima é a escritura. É porque no conhecimento popular, sola escritura é você pegar a tradição e jogar ela fora. Sim. E desprezar. Nós não fazemos isso. Eu só queria salientar algo que foi falado aqui, Ariel, pelo Thiago. Assim, ó. Eu tenho dificuldades, Thiago, nessa ideia. Por quê? Porque, realmente, quando você fala assim, o meu pastor é Cristo, certo. Legal, mas quem tem o mesmo pensamento que você, quando você for discutir acerca da escatologia, ele vai ter uma visão diferente da sua. Então, dentro dos desigrejados, também tem as denominações. Entendeu? Tem um desigrejado que acontece? No Apocalipse, só para encerrar. Eu já vi desigrejado defender o pós-milenismo, eu já vi desigrejado defender o amilenismo, eu já vi desigrejado defender o pré-milenismo. Então, dentro dos desigrejados, também tem as suas denominações. Só não tem o nome Assembleia Batista, mas também tem as suas denominações, as suas preferências. Então, assim, chega a ser um anacronismo você pegar uma igreja que está em desenvolvimento e querer aplicar para os dias de hoje. Óbvio que hoje nós precisamos de templos, nós precisamos seguir a lei dos homens, o regimento dos homens. É óbvio que hoje, até como uma questão organizacional, onde a gente vai se reunir para cultuar a Deus? Aí eu queria te perguntar, a Bíblia ensina essa ideia de eu cultuar a Deus sozinho? Tô cultuando a Deus na minha casa, eu não preciso do meu irmão? Quando Cristo ensina você a orar, o que ele fala pra você que tá ali, se eu não me engano, em Mateus 6? Como é que ele te ensina a orar? Entrar no quarto, fechar a porta. Você faz isso com quantas pessoas?
Mas Mas a gente faz isso. mas não tem textos Não, que é que mostram olha só. a Não, igreja orando em conjunto? Deixa eu a gente responder. vai Olha chegar só, lá. Nós rezamos assim. Imagina Certo. que todos nós aqui, a gente entra pro nosso quarto, Sim. Então. lê a escritura, faz oração. Mas Só que esse mesmo Jesus chamou os seus 12 discípulos, sentou, partiu o pão e disse, faze Não isto tô em falando memória que é de mim. errado. E 1 Não tô- Coríntios 11:1 eu não diz, tô- seja de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não tô falando podemos que- imitar Cristo eu não nisso? tô falando que é errado nós nos reunirmos para orar. Não tô falando que é errado nós congregarmos, desde que seja, eu costumo sempre falar isso para as pessoas que seguem o meu canal, que eu falo só sobre as escrituras, que não é errado nós congregarmos e nos reunirmos para orar, discutir o evangelho, estudar e aprender sobre as palavras de Cristo. Não é errado. Em nenhum momento eu falo que isso é errado. O errado é nós seguirmos práticas que vão ser uma armadilha para que nós, por exemplo, caiamos no engano. Que é um grande exemplo de tudo isso? Hebreus 13:10. Quer ler aí pra gente? Alguém quer ler aí só pra gente formalizar ou querem que eu leia aqui? Posso ler? Se Pode tiver ler. aberto aí já, Vou pegar aqui, ó. eu posso abrir. Eu vou mostrar algo muito, muito interessante que vai fazer com que vocês fechem o raciocínio. Tá dizendo assim, que nós somos... Eu nunca pensei que cada eu ia ficar do cristão- lado do Ariel. Assim. Até pra esclarecer pra audiência, mas- rapidinho, só pra esclarecer pra audiência. O que o Thiago tá dizendo é que não é nem essa questão de se reunir pra congregar. Você tá falando a respeito de hierarquia religiosa. Não só hierarquia, mas toda uma doutrinação que envolve tanto o protestantismo quanto o catolicismo romano hoje. Sim, mas então você tá falando O de que não ter que- o pastores, que que não é ter essa- padres, não ter papas. todo mundo Você igual. tá falando de uma hierarquia, Sem hierarquia. beleza, tá? Então, Hierarquia. Nós estamos falando de outros dogmas religiosos como dízimos e ofertas para sustento do templo de pedra, que é uma prática que eu não concordo. Por quê? O Israel falou assim, cara, a gente precisa de um templo para se organizar, se reunir e fazer os nossos cultos. Uhum. Legal, mas quando nós caímos em... E aí responde outra pergunta do Israel aqui. Quando nós caímos em uma doutrina, um dogma, que ele vai replicar o sacerdócio levítico, a gente cai em um erro e um engano. Por quê? Quando você vai para um templo hoje, não teria problema nenhum, cara. Se a gente... Vamos colocar esse templo aqui, ô Israel? Cara, a gente vai se reunir agora para falar sobre o evangelho aqui. Mas o que acontece no sistema religioso atual? Tanto católico quanto protestante. Você tem doutrinação que vai refletir no sistema religioso judaico, que é o sacerdócio levítico. Como assim? Acerca do dízimo, você Você fala? tem o sustento do templo e dos líderes religiosos. Por exemplo, dos sacerdotes, homens hoje, com dízimos e ofertas. Quem é que fazia isso? Era o sacerdócio levítico. O povo se reunia, eles plantavam, colhiam, pegavam ali a sua colheita, cada um dava 10%, cada uma das tribos de Israel, das 11 tribos, davam 10% para a Sustento 12ª levítico. tribo, que eram os levitas. Sim. Eles sustentavam os levitas para que eles cuidassem do tabernáculo e cuidassem de si mesmo. Então, quando a gente observa o sistema religioso atual, a gente tem a réplica disso. Você Não, mas tem... é uma crítica, Tanto Thiago, é- que tanto é não é que- só você que faz. Eu não sei como que é no catolicismo, Mas por mas quê? no protestantismo clássico, eu defendo a ideia do dízimo como um modelo imitado organizacional. Agora, não a obrigatoriedade do dízimo. Não tem problema. Só Mas uma coisa. quando você... a gente tava falando do que o Thiago tava falando antes sobre... Vocês acharam a passagem aí? Eu Querem vou achar, ler? eu vou ler. Você vai ler? Já, Então tá bom. Só vou fechar esse Não, raciocínio, então tá, só pra porque não... ele conjunta com essa passagem. Então Por tá bom. exemplo, quando você tem um pastor que vai citar, por exemplo, Malaquias 3:10, para, de certa forma, estimular aquela congregação de fiéis ali a entregarem o dízimo, senão eles estariam roubando a Deus. Mas isso é novo, Thiago. Isso é século XIX pra cá com o movimento neopentecostal. Queria até ouvir Não, como que o catolicismo beleza, defende mas isso. isso acontece. Mas você não pode negar que isso acontece. Acontece Tem grandes- no que nós chamamos de movimentos secundários, no que nós chamamos de seita. Se você for pegar as igrejas ortodoxas protestantes mesmo, presbiteriana, batista, o modelo organizacional, Certo. nós pegamos. Só que não como algo obrigatório e não fazendo esse looping do texto que Paulo fala para a igreja de Corinto, de roubar a Deus, e fazendo com Malaquias 3:10 no que me roubaram. Isso é muito feito. Mas se você não quer citar o dízimo, vamos citar as ofertas. Nós não temos amparo eu acho- nenhum. Só O um minuto, apóstolo Ariel. Paulo. Nós não temos amparo nenhum. Apóstolo A gente já vai Paulo. chegar lá.
Ó, nós não temos amparo nenhum, na minha concepção, de ofertas voluntárias de coração. Eu gostaria até que vocês me citassem na Bíblia para sustento do templo e da instituição. Agora, só para fechar o raciocínio, aí vocês já vão me responder isso. Hebreus 13:10, que foi o texto que eu falei aqui, ele diz assim, olha que importante. Nós temos um altar. Lembra que a carta aos Hebreus, ela é diretamente ao povo judeu, ao povo hebreu. Ela está sendo direcionada ao povo que dava o dízimo, que sustentava o sacerdócio levítico, que sustentava o templo, que estava com dificuldade de largar aquelas práticas naquela época. Então, o que a carta aos Hebreus diz a eles? Tá. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ou seja, se você quer seguir a Cristo, você não tem direito de comer, entre aspas, de Cristo, da carne de Cristo, como ele fala, como a minha carne, né? Se você serve ao tabernáculo. O que ele está dizendo? Para de servir ao tabernáculo. Para de sustentar o templo físico, os sacerdotes físicos. A gente tem um sumo sacerdote. Ele está falando especificamente, ó, São Paulo, bem, é querido por muitos por ser o autor da carta aos Hebreus. Não sei se vocês concordam, Isso. mas se não for São Paulo, é um discípulo dele, talvez São Clemente. Uns dizem enfim. que é Barnabé ou Apolo. Eu acredito que Mas é é o um- apóstolo Paulo. É, Eu ou acredito Paulo que é ou o um dos apóstolo seus Até seguidores. mesmo, Então, só a título de conhecimento, a primeira tradução de Lutero, se não me falha a memória, não é nem o livro de Hebreus. Tá escrito lá, é a carta do apóstolo Paulo. Certo. Olha só, Posso só finalizar o texto para vocês darem a conclusão de Certo. vocês? Vamos Ó, fazer assim, você finaliza. Ariel, fala sua Boa. visão, depois eu posso falar a Ótimo. minha. Tá. Vai lá. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ou seja, ou você serve a Cristo ou você continua nas práticas judaicas. O sistema religioso atual, ele mantém práticas judaicas. É sustento do templo, é sacerdote homem, que vocês citaram como hierarquia, é o sustento dos próprios sacerdotes, dízimos, ofertas e por aí vai. Então, como é que ele segue aqui? Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, fora do tabernáculo. E por isso também Cristo, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Por isso é que eu falo que Cristo veio para nos tirar do sistema religioso. O termo eclésia, os chamados para fora, ele reflete nisso aqui. Saiam fora do arraial, saiam desse sistema religioso que na época era o sacerdócio levítico, era o sistema religioso judaico. E que o catolicismo romano e o protestantismo hoje têm como base o sacerdócio levítico. Não é errado nós nos reunirmos para congregar e falar a respeito de Cristo. O que é errado e que faz com que nós caiamos em armadilha é isso aqui. Que faz com que o sistema judaico seja refletido no que estamos fazendo como doutrina nos dias de hoje. no caso, então, você entende que todos somos iguais e que não teria uma hierarquia entre os membros do corpo de Cristo. Olha, a E hierarquia... perante Deus, todo mundo igual, todo mundo ali não precisa de ninguém. É eu com Jesus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós temos ali os bispos, nós temos ali os ajudantes, que são os obreiros, Uhum. Diáconos. os diáconos, desculpa, nós temos os obreiros, que são aqueles que são os trabalhadores que estão fazendo a obra, mas isso não são cargos eclesiásticos, não é uma hierarquia, na minha concepção. São Paulo diz, aspirai aos dons superiores. Então tem uma hierarquia. Não, eu tô falando assim, uma hierarquia que você pode colocar, assim, de homem sobre homem. Eu posso ser um cara mais antigo que você, como um presbítero, que é um ancião, um homem de idade. Um presbítero tem muito mais conhecimento do que um homem mais jovem. Então, se a gente for falar em termos de hierarquia nesse sentido, a gente pode considerar. É que Mas não é a gente... só a idade, né? São Paulo diz pra Timóteo, por exemplo, não deixar ninguém desrespeitá-lo por causa da idade. Que é o que estava terna acontecendo dele. por ele substituir o apóstolo João. Então não era Na só igreja. uma questão de mais velhos são os Não. anciãos, é um cargo. Por isso que eu falei, de conhecimento. Só queria entender Existe a um ideia do respeito. Ariel Deixa eu na finalizar, igreja então. católica, porque eu queria Isso, falar a tá ideia bom, do vamos protestante. Agora, pegar, Ariel, então, se a gente vamos pegar o cai num dízimo, cargo, então, se a ó. gente cai num cargo eclesiástico, que é o que o catolicismo romano fez, a gente cai no que chama de que isso- nicolaísmo. É que isso é um nome, né? O cargo eclesiástico. Eu posso dizer que o cargo de São Paulo era eclesiástico. Inclusive, se a gente vai para 1 Coríntios 9, ele fala daqueles que pregam o evangelho, né? Que ele mesmo não teve nenhuma mulher irmã, ou seja, uma espécie de empregada que Sim, ficava ali sim. com ele e tal. Apesar dele ter direito a isso. E no final dessa passagem, no versículo 14, ele diz assim... No versículo 13, ó. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar?
Assim ordenou, ordem, né? Ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do Perfeito. evangelho. Tá aqui. Mas por quê? Mas existe- por quê? Mas por que eles Existe faziam isso? alguém, então, que anuncia, né? Dentre toda a comunidade dos cristãos, do corpo místico de Cristo, existem alguns que têm a função de anunciar o evangelho. E esses Perfeito. devem viver do evangelho. Isso é dízimo. Agora, quais eram as práticas que ele Tem deveria... como- Mas como é que eles usufruíam para que eles pudessem participar dessa divisão? Tem Era vários tipos era o de- sustento do templo? Não, era- Essa divisão fazia parte do sustento Não. do templo? Não, é outro. Eles Pô, chamam de Não, dízimo. sabe o que acontecia ali? As pessoas se reuniam e recebiam ofertas, por exemplo. Eu tô em Jerusalém. Uhum. A cidade de Corinto juntou ofertas para enviar para o povo de Jerusalém, que Uhum. estava sendo, de certa forma, perseguido, porque era um povo hebreu, não estava mais no sistema judaico, debaixo da lei de Moisés. Na verdade, o templo E- já estava destruído, né? Então até os judeus estavam passando muita necessidade E na o que Judeia. acontecia? Recebiam aquelas ofertas. Aquela oferta não era para sustento de templo religioso. Até porque se eles erguessem um templo, seria destruído. Eles estavam sofrendo Mas a perseguição. igreja faz Mas isso, né? o que acontece, eles repartiam cada um conforme as suas necessidades. É que tem duas coisas aqui. Ele falou que quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Isso, então porque- tem uma necessidade própria daquele que prega o evangelho. Claro, porque Inclusive, só sabe esse por quê? versículo já prova Porque que muitas existe... vezes... Só concluir a ideia aqui. Certo. Esse versículo já mostra que tem gente que vive do evangelho. Sim. Gente que é responsável pela pregação Não é do evangelho. problema, não é problema. Uma hierarquia docente, vamos dizer assim. Um que Mas- ensina e outro que aprende. Mas se seguirem esse mesmo protocolo que foi feito ali na igreja primitiva, não é problema, sabe por quê? Mas é Imagine isso que a gente faz, imagine só que mudou nós aqui, ó, o não, nome. não é, sabe por quê? Porque Era cargo da igreja fica com as primitiva, hoje é ofertas hoje, eclesiástica, a mesma mas coisa. quem fica com as ofertas hoje é só a liderança Não, religiosa. claro que não. Isso Ó, não é verdade. Você divide isso entre os membros? Não, vamos- Eu, por exemplo, vou pegar a minha paróquia onde eu dou dízimo, por exemplo. Certo. Todos nós damos o dízimo porque nós queremos um lugar pra gente se reunir e a gente quer que tenha um Não, ar-condicionado é lá que dentro. assim, ó, Mas não, vocês não deixa eu- repartem deixa- isso, cada deixa um eu falar. conforme a necessidade Nós do temos povo. os vicentinos em todas as paróquias aqui no Se eu- Brasil. se eu chegar em que lá, a gente dá se o eu- quilo. Você ó, já- se eu chegar hoje lá na sua Várias paróquia paróquias- e precisar de R$1.000, Ah, eles vão me ajudar? é claro que não, porque se você chegar pedindo R$1.000, isso não é banco, né? Não, Mas era assim que acontecia, Não, né? mas pô, olha pô, só. pô, Mas se alguém ó. chega, por exemplo, dizendo que precisa de alimento, essa pessoa será ajudada. Até porque a gente já tem uma campanha de doar alimentos na igreja. A gente está tendo a campanha da fraternidade agora, antes Mas da isso, Páscoa. ô, Deixa eu só Ariel, falar Moradia. da parte do Ô, Ariel, protestantismo Isso, eu ia falar aqui. que o É, Ariel podia concluir pro Israel Só falar. finalizar, Israel, mas isso é uma máscara. É uma máscara para acúmulo de riqueza material nessa terra. Não, Olha que- Tanto é que o Peraí, Vaticano peraí. hoje tem bilhões, Peraí, cara. peraí, Mas peraí. o quanto o Vaticano, Você entende? vamos dizer, É uma máscara. o quanto a igreja fez ao longo dos séculos, Não, beleza. edificando universidades, hospitais. Os hospitais foram inventados durante Não, as cruzadas cara, é para uma tratar máscara, até dos muçulmanos. Mas é uma máscara. ó, eu o que eu- junto o que eu aqui tenho- um Gente, monte mas é uma e com máscara essa bem mão Vamos aqui eu lá, ajudo um vamos lá, pouco. gente. O que eu tenho pra falar do protestantismo. Fala Primeiro, pro dízimo, vai. vamos falar do dízimo. Dízimo e ofertas. Dízimo e oferta. Mas é igual aquela pergunta lá, você gosta de dízimo, pastor? Primeiro, o que a gente não pode confundir são as igrejas neopentecostais com o protestantismo por si só. Então, é óbvio. Tem líder religioso pedindo o trízimo, né? Tem loucura. Sim. Qual que é a ideia do protestantismo? O que a reforma protestante sempre defendeu é o seguinte: não é obrigatório. O que a nova aliança, o Segundo Testamento, traz é o quê? A contribuição conforme o propósito que você colocou no seu coração de maneira gratuita e voluntária. Porém, todavia, entretanto, tem um modelo organizacional na Antiga Aliança que deu muito certo, que provém do próprio Deus, ok? Acerca da tribo de Levi, que não tinha terra fértil e que se dedicava 100% ao templo. Então essa tribo precisa comer. Então vai falar do dízimo ali, do cominho, do endro, da hortelã. Tem todo esse contexto. Tem líderes religiosos hoje que pega texto fora de contexto, gerando pretexto para heresia. Então Certo. tem o bicho papão do meu gospel, que é o devorador. Então já vamos começar falando disso. Se você não der o dízimo, o espírito maligno, o devorador, vai queimar sua geladeira, você vai perder o emprego. Existe isso? Existe. Só que isso é recente. Vem do século XIX pra cá, do avivamento da Rua Azusa pra cá, com as igrejas neopentecostais. E que é um problema e um debate que tem dentro do próprio protestantismo. Agora, a gente não pode fazer um anacronismo, que eu acho que você tá fazendo muito isso, Thiago. Certo. Pegar a igreja da época, que estava em desenvolvimento,
que as cidades eram muito próximas e tratar com a igreja de hoje. Tipo assim, a gente tem que se reunir, quem tem 2 casas tem que dar pra quem não tem. Então vamos virar todo mundo socialista, ser empresário hoje é pecado. Então assim,